Você já pensou se o seu smartphone ele fosse parte de um material didático? Olá pessoal, eu sou Silva Marques e hoje nós estamos aqui no Questões Tech, que é um quadro onde nós conversamos um pouco sobre questões da tecnologia e no caso agora pode ser também até da educação. E o que a gente quer falar sobre hoje é o assunto do smartphone. Hoje está presente na vida de muitas pessoas e servir também até para educação. Pois uma coisa é fato, o mundo mudou, a tecnologia mudou e todo mundo mudou. Por que a educação também tem que ficar a mesma coisa? Bom, hoje a gente já tem presentes tecnologias muito disponíveis, muito potentes, muito tops na nossa mão e que a gente poderia utilizar para auxiliar a educação, que a gente podia acelerar, mas que a gente não pode porque a educação não muda. A base da educação do Brasil é do século XIX, vamos dizer assim, é baseado na metodologia francesa do século XIX de aprender e essas coisas assim. Outros países podem ter essa metodologia? Podem, mas outros países já incluem a tecnologia para poder estimular o aprendizado dos seus alunos. A base da educação no Brasil é principalmente a escola pública e aí que vem o problema da tecnologia. Não tem dinheiro nem para pagar professor, quanto mais para equipar a escola. Hoje a gente poderia já ter várias coisas sem precisar de aprender. Tem coisas que não são úteis de aprender, tem coisas que a gente queria aprender e a gente não pode, e também tem coisas que a gente gostaria de fazer, mas a gente não pode. E além disso, além da gente não poder incluir a tecnologia no método da educação para poder nos auxiliar e melhorar o nosso concentramento, nossa concentração e os métodos de aprendizagem que poderiam ser mais rápidos e melhores, eles demonizam o smartphone dentro de sala de aula, eles demonizam o celular, demonizam qualquer equipamento tecnológico. Tanto que tem uma lei federal que proíbe isso. E isso é fato, isso é uma coisa, digamos, até triste. Nas escolas, enquanto o mundo lá fora, o mundo aqui fora, ele está mudando para mundo digital, bancos, até igrejas agora estão usando até Bíblia virtual, sei lá o que. Então, e as escolas não. As escolas estão ficando atrasadas, principalmente as escolas públicas. É óbvio que as escolas particulares, algumas usam a metodologia que mesmo aplicada nas escolas públicas, com alguns recursos extras, isso aí mesmo, as escolas particulares. Mas a escola pública é mais afetada. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso à tecnologia, mas isso é uma metodologia que seria bom ser aplicada aos poucos para ver como seria funcionamento. Por exemplo, a tecnologia poderia ajudar no aluno de diversas formas e além disso poderia ajudar na concentração e num problema que eu acho que a escola poderia tentar resolver. Muitos jovens de hoje estão tendo problemas de TDAH, inclusive eu também tenho isso, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, o que causa é que o aluno, por exemplo, o aluno, no caso eu também sou um aluno, ele não teria como concentrar, se ele aprendesse, ele ia esquecer rápido, e além ele tem transtornos de bipolaridade, vários outros transtornos antissociais, e por isso esse transtorno é assim um dos piores transtornos que a pessoa pode ter, pois pode causar outros problemas. Então, se incluísse, por exemplo, a tecnologia dentro de sala de aula, por exemplo, smartphones, já tem aplicativos e jogos, principalmente em aulas, ou metade de aulas, ou horários especificamente para você poder fazer isso. Mas, infelizmente, não tem. A gente não pode nem incluir para aula de física, para aula de química, a gente principalmente não vai ter nenhum outro horário e nenhum outro aspecto. Principalmente educação física, né? Poderia incluir isso em educação física, já que o cérebro é uma parte física. Como é que a pessoa vai praticar esporte se não tem concentração, uma coisa assim. Isso deveria ser algo importante. Outra coisa também, por exemplo, na aula de inglês, como é que a tecnologia ia te ajudar? Na aula de inglês, a gente sempre aprende verbo to be, pronouns, sei lá o que, entre outras coisas assim, não é mesmo? Mas
Pra que a gente aprender isso e a gente não ter na prática? Se a gente, por exemplo, encontrar um gringo na rua, a gente vai perguntar pra ele: How are you? Se você quiser realmente aprender inglês, você vai em um cursinho. É verdade, eu vou em um cursinho. Só que o cursinho é caro e o cursinho demora muito tempo. E principalmente para quem estuda em escola pública, o cursinho é inacessível. O curso mais rápido que existe em curso de inglês, por exemplo, é de 1 ano e 6 meses. Imagina, 1 ano e 6 meses você tem que ficar lá aprendendo inglês. É na prática que a gente aprende. Então, na aula de inglês, por exemplo, já tem aplicativos comunidades que todas as pessoas do mundo possam poder se dialogar e aprender inglês juntos dentro de um smartphone. Poderia fazer isso em grupo, dentro de sala de aula. Também a gente poderia ver filmes e séries, por exemplo, da Netflix, que já tem tudo legendado, sem e com legenda, para a gente poder saber nas práticas. E também, por exemplo, tem um serviço que todo mundo conhece, que é o Vagalume, e o qual a gente poderia ouvir músicas que a gente gosta em inglês e depois poder traduzi-las e escutar depois sem a letra para a gente poder interpretar. Eu aprendo inglês na escola desde os quase 6 anos que eu estou aprendendo inglês na escola. Até hoje eu nunca vi sair do verbo to be, pronomes pessoais, entre outras coisas assim. Então, eu não aprendia nada, não sabia nada de inglês. Aí depois eu fui começando a jogar alguns jogos, depois eu fui vendo alguns filmes, depois vendo legendas. E alguns dias atrás eu realmente pensei, não, eu vi muita gente aprendendo inglês em filmes e séries fluentemente e eu quero fazer isso também. Então eu escutava as músicas em inglês, depois eu traduzia, depois eu escutava sem a tradução e o negócio saía perfeitamente. E também na aula de física. Mas o que o smartphone poderia ajudar na aula de física? Bom, primeiro de tudo, né, calculadora. Mas não é isso que a gente quer falar. Por exemplo, na aula de física, os jovens de hoje são interessados pela tecnologia. Então, se a gente tem interessado pela tecnologia, às vezes a gente seria mais interessado em aprender como funciona a tecnologia. Por exemplo, na aula de física, a gente poderia aprender o princípio da mecânica quântica para como funciona o touchscreen, em vez de aprender como funciona um pêndulo, não é verdade? Então a gente teria muito mais interesse em física também. Ou seja, a tecnologia ia ajudar melhor o interesse dos alunos. A gente também poderia incluir outros recursos em português, em matemática, em história também. História também tem vários conteúdos na internet que é bem diversificado de mostrar, que se vê tirando aquela explicação chata do professor. Então seria bom a gente utilizar mais o serviço da tecnologia que a gente já tem em casa também na educação, pois isso ajudaria bastante, ajudaria em diversas aulas e também poderia ajudar em professores, pois digamos que eu sei que para acontecer esse tipo de coisa haveria, digamos, que mudar todo o currículo que o professor tem para dar aula durante um ano. Porém, isso seria bom se, por exemplo, fosse uma aula por semana. Por exemplo, se a aula de física tem uma aula, pode ser duas aulas. Pode ser uma aula normal, né, que está no currículo, e outra aula mostrando os novos conceitos da física. Outra coisa que a tecnologia poderia ajudar é também a aplicar provas virtuais com questionamentos. Os professores, por exemplo, em vez de ficar corrigindo prova por prova, dava acesso aos alunos, por exemplo, à sala de informática. Eu sei que na maioria das escolas públicas não tem acesso, mas eu tô falando aqui se não tivesse esses empecilhos, tudo bem? Eu espero que você entenda. O professor também poderia levar o aluno à sala de informática em um tempo determinado pelo professor e respondesse todas as questões na prova virtualmente, e o professor, na hora, ele já teria todas as notas dos alunos sem relação a mudanças e entre outras coisas assim. Também não haveria aquele problema, eu corrigi errado, me desculpe aluno, vou te dar outra nota. E também não haveria esse problema. Então, além de seria bom para o aluno, também seria bom para o professor. Tem uma extensão do Chrome, que eu esqueci o nome do Chrome, da extensão que tem para o Chrome, que compartilha a tela do computador do professor com os alunos, com smartphones e computadores dos alunos pelo Chrome. E isso seria bom, por exemplo, se caso o professor estivesse explicando com alguma coisa que ele está fazendo na tela dele,
e os alunos pudessem ver e exemplificar melhor, por exemplo, em casa, em véspera de alguma prova, entre as outras coisas assim. Seria bom também para o professor. Mas aqui, voltando aqui para as matérias, por exemplo, em aula de sociologia, porque em aula de sociologia a gente deve estudar, não sei, isso, aquilo, sendo que a gente pode estudar o que acontece na internet hoje, tipo o cyberbullying ou outras coisas do tipo, que seria muito bom de estudar, ou digamos a forma que nos comportamos na internet, filosofia também seria bom ser aplicada também na internet. Então tem muitas coisas que seriam bom ser aplicadas, mas infelizmente a gente não pode. Tem os empecilhos, que tem sala de informática também, que tem escolas que não tem sala de informática, e escolas que tem sala de informática também não poderiam, não tem. Por exemplo, na escola onde que eu estudo, por exemplo, se disseram para mim que se ligar um computador da escola, um computador dentro da sala de informática, a energia da escola inteira cai. Você vê então como é que está precária a situação. Escola, sim, estudo de escola pública. Escolas particulares, a maioria também, muitas escolas usam a mesma metodologia, aí pregando que é melhor, mas na verdade não é nada. Às vezes é até pior também do que escola pública, porque escola particular você vai pagar para aquilo. Então é muito triste e a gente não poder incluir a tecnologia. Tanto para outros alunos, seria bom, vantajoso para todos, pois a gente ia aprender mais rápido, a gente ia aprender melhor e a gente ia aprender usando o que a gente realmente gosta. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo. Se vocês, por exemplo, gostarem também de eu trazer vídeos no qual eu poderia trazer esses métodos na prática de como melhorar a educação com a tecnologia, mostrar temas de sociologia, filosofia e entre as outras coisas assim em vídeos como esse, ou o que eu chamaria de SM Study, SM Study. Se vocês gostariam de ver o SM Study, deixe seu gostei embaixo, deixe nos comentários. Até a próxima e muito obrigado!